Olá, muito boa tarde, bom começo de semana para você. Obrigado pela companhia com a gente na telinha da TV Novo Tempo. Por aqui estamos para atualizar as principais informações do dia. Vamos aos destaques desta edição. Em tempos de telas e tecnologia, a família encontra uma forma diferente de estimular o aprendizado da filha. O que começou com um simples pintinho emprestado virou uma experiência cheia de descobertas, responsabilidade e afeto. E essa é a galinheta, branquinha, bonitinha. Aqui, a primeira... Opa. Ai, calma, garota. Você pega ela? Eu pego. Pega? Então pega ela. Ó, ela tá acostumada contigo. Mais contigo do que comigo, olha só. Tá ali, a galinheta tranquila. E ainda, a licitação para contratação de mão de obra especializada para cuidado dos animais do SEMPRA está em andamento. Das 7 empresas participantes do processo, a primeira foi desclassificada e a segunda colocada está com documentação sob análise. Meta é 2033, mas falta de saneamento ainda ameaça a saúde em Cachoeira do Sul. Moradores denunciam falhas, enquanto cidade busca universalização. No quadro Dor Aqui, Dor Ali, o fisioterapeuta William Rosa fala da síndrome da dor glútea profunda. Condição pode ser confundida com dor na coluna, ciático e até hérnia de disco. E a boa notícia é que na maioria dos casos, quando a gente faz um bom trabalho de fortalecimento e de mobilidade dessa área aí, a gente acaba resolvendo ela sem problema e sem precisar de um procedimento invasivo. E amanhã é o Dia Nacional do Doador de Sangue e por isso hoje nós vamos receber ao vivo aqui no estúdio do NT Sul a enfermeira supervisora do Banco de Sangue do HCB em Cachoeira do Sul, Eduarda Martins. E você de casa pode participar com a gente, contando o seu relato também. Você é um doador de sangue? Faz algum tipo de mobilização por doação de sangue? Já doou alguma vez? Conte pra gente a sua experiência, mande a sua mensagem no nosso WhatsApp e se desejar também tirar alguma dúvida, esta é a oportunidade. O WhatsApp é o 51997697129 para você mandar uma foto, um áudio, um vídeo, o seu texto e também para falar dos demais assuntos do dia. Nossas lives já estão no ar também, facebook.com/TV Cachoeira e o canal do YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. O NT Sul desta segunda-feira está no ar. A gente começa a edição de hoje com uma história bem legal que une empreendedorismo e sustentabilidade. Foi da necessidade financeira e da criatividade que nasceu o Sabão da Tinga, na Zona Sul de Porto Alegre. Um projeto que transforma óleo em sabão, dá exemplo de sucesso e começa a ampliar mercado após 4 anos de existência. Transformação, uma palavra que resume bem esta história. Durante 12 anos, a Tatiane esteve em situação de vulnerabilidade social. Dependente química, ela vivia nas ruas até que conheceu o processo de reciclagem. Eu recolhia garrafas plásticas e dentro de algumas garrafas PETs vinha o resíduo do óleo, que não sabia por que as pessoas descartavam daquela forma. Então, eu descartava de qualquer jeito, de qualquer forma, em qualquer lugar. Passo por um processo de ressocialização, me reintegro à sociedade novamente e sempre fico com aquele pensamento, com aquela incógnita, né? Por que será que as pessoas descartavam o óleo daquela forma? Ela foi atrás, pesquisou na internet e descobriu que o óleo podia ser transformado em sabão. Começou a produzir aos poucos e hoje conta com uma equipe de 5 pessoas e uma linha de produtos, além do sabão em barra, sabão líquido, em pasta, em pó e até velas aromáticas. Se até aqui o processo manual rendia 50 barras por dia, o Sabão da Tinga vai se expandir com novos equipamentos, uma doação de um fundo filantrópico da iniciativa privada. A gente vai conseguir ampliar e aumentar a nossa escala de produção para 240 barra dias. Então, hoje a gente já consegue, sim, estamos preparados para grandes pedidos, né? A gente vende dentro da comunidade, a gente vende para pessoas ambientalmente conscientes pessoas que já são conscientes, porque o nosso produto ele é um produto biodegradável, é um produto que ele não agride solo, não agride o meio ambiente. A matéria-prima para o sabão vem da própria comunidade e tem ainda pontos de coleta fora da Restinga.
Para fazer o descarte adequado, é necessário deixar o óleo esfriar e colocar em um recipiente, como uma garrafa PET, por exemplo. Cada litro descartado de forma incorreta pode contaminar até 25 mil litros de água. Só com as coletas do projeto, 59 toneladas de CO2 deixaram de ser emitidas na natureza desde 2021. A sustentabilidade é uma característica fundamental desta ação, que busca ainda multiplicar o conhecimento. A nossa ideia é que a empreendedora dentro da comunidade ela consiga aprender de uma forma completa. Então, nós temos oficinas de capacitação de empreendedorismo, marketing, mídias sociais, precificação, participação em feiras, para que elas possam compreender como se portar, qual é a ideia de participar de uma feira. E nós acolhemos as mulheres de uma forma geral. Nós temos atendimento terapêutico também, temos uma área Kids, que elas podem trazer os filhos e ficarem tranquilas, porque não tem como nós pensarmos em mães da comunidade sem pensar também nos seus filhos. Transformando óleo em sabão, a Tatiane transformou a própria vida. São iniciativas como esta que têm esse poder de transformação para o bem, tanto para quem faz, quanto para a coletividade. Iniciativas que fazem a diferença, né? E a gente não deve descartar de forma assim inadvertida, na cozinha, a questão desse óleo que já foi usado, saturado. Então tem que guardar, tem que pensar em reciclagem, porque é o futuro do nosso planeta. É onde nós vivemos, precisamos ter esse cuidado, não é? Gente, olha só essa história. Em tempos de telas, em tempos de tanta tecnologia, uma família encontrou uma forma diferente de estimular o aprendizado da filha, a convivência com animais. O que começou com um simples pintinho emprestado virou uma experiência cheia de descobertas, cheia de responsabilidade e de afeto. Agora, além da cachorrinha Frida, a pequena Sara tem galinhas, pintinhos e muitas histórias para contar. Mamãe Sheila e a filha Sara, de 4 anos, nos recebem e a cadelinha Frida também, na maior alegria. E a Sheila me conta que por aqui tem outros pets e que desde o primeiro contato com a Sara geram memórias e também experiências. E para ela e o marido, Fábio, isso conta muito. Começou quando ela retornou da casa da babá com um pintinho em uma caixa. Um empréstimo para um fim de semana do esposo dela, Baltazar, que é criador de galinhas ornamentais. Isso, nós vamos ficar 2 dias só, tá bom? Então tá bom, combinado. Só que o combinado não se cumpriu. A amizade da Sara com o pintinho aumentou e ele foi integrado à família. Enquanto crescia, veio a descoberta de que era uma fêmea da raça Cochin, batizada então de Galinheta. E olha ela aí, à vontade no pátio, parceira da Sara e mansinha com as visitas. E essa é a Galinheta, branquinha, bonitinha. Aqui, a primeira... Ai, calma, garota. Você pega ela? Eu pego. Pega? Então pega ela. Ó, ela tá acostumada contigo, mais contigo do que comigo, olha só. Tá ali, a Galinheta tranquila. Só que a família detectou um problema, que a Galinheta se sentia muito só. Quando ela começou a crescer, a gente arranjou um espaço para ela no pátio, né? Sim. Só que daí o pátio aqui de casa é super grande. E aí a gente soltava ela e a pobrezinha se perdia no pátio, né? Bem sozinha. Sim. E aí a gente começou a pensar, né? Que seria legal ter uma companhia para ela, né? E a babá, né, o marido dela, na verdade, que é quem tem a criação, ele, na verdade, daí nos deu a ideia de, por que vocês não pegam mais uma para fazer companhia? E daí a gente foi um dia lá na casa dele e ele nos deixou escolher ainda uma outra galinha, que daí já era maiorzinha, para ficar mais ou menos do mesmo tamanho da galinheta. Eu escolhi a preta. É, porque a galinheta é branca, né? E Aí aí, escolheu uma então, a pretinha. gente escolheu uma preta. É. Legal. Se escolhesse outra branca, daí não ia saber qual era a galinheta. Ah, é verdade. A galinha preta recebeu o nome de Maria Clara.
E a história das pets de penas ganhou outro contorno. Foi quando elas começaram a botar ovos e insistiam em querer chocar ovos estéreis, não galados. Os ninhos foram desfeitos, mas a insistência da Maria Clara em fazer ninho sensibilizou a família. Só que passou um tempinho, a galinheta ficou bem, mas a Maria Clara resolveu chocar de novo. Sim. E aí a gente viu que não, que ela estava com muita vontade de ser mãe, né, Sarinha? A Maria Clara estava com muita vontade de ser mãe. Os ovinhos dela não seria possível e vocês resolveram providenciar. Aí, de novo, por intermédio, né, do Baltazar, né, ele pegou dos ovinhos lá da criação dele, que daí eles chamam de ovos galados, né? Sim. Eles trouxeram 8 ovos aqui para nós, então a Maria Clara chocar. Mãe e filha contam que Maria Clara adotou com naturalidade os ovinhos galados. E só alguns dias depois souberam que dos 8 ovos, apenas 6 estavam fecundados e resultariam em pintinhos. A Sara soube e aprendeu sobre isso através de uma ovoscopia. Ovoscopia, sabe o que é isso? A Sara vai demonstrar pra gente. Para tanto, um ovo e a lanterna de um celular. O celular numa base. O que faz agora, Sara? Pega o ovinho, apaga a luz e põe o ovo na lanterna. O que acontece, Sara? Como é que sabe se vai dar pintinho ou não? Se tá branco é porque não tem, se tá preto é porque tem. Esse aí? Tá branco. Não tem, né? Esse aí não dá para chocar. Esse aqui tem que fritar ou fazer cozido. Quem tem lareira em casa, geralmente neste período, vésperas de Natal, utiliza a lareira para algum arranjo, algum efeito específico alusivo à data. Nesta casa, pelo menos deste ano, a lareira está tendo outra destinação. De Natal, apenas um Feliz Natal, porque ela está tendo uma ocupação diferente este ano. Virou o ninho da Maria Clara. Quem é a Maria Clara? Essa moça aqui, uma galinha, uma pet de estimação, que nos últimos 8 dias virou mamãe. Junto dos pais, a pequena teve momentos de descoberta e encantamento. Acompanhou todo o processo e foi uma festa quando os ovos deram lugar a agitados pintinhos, cuidados pela feliz mamãe Maria Clara. E aí, Sarinha, gostou? Uhum. Aí quando nasceram os pintinhos, quando descascaram, né, os ovos, foi bem na semana passada, na terça-feira, que foi um dia que choveu o dia todo e ficou bem frio. É mesmo. E daí ficou frio, e aí a gente ficou com dó, porque a gente pensou assim, ai, agora os pintinhos estão lá no frio, e daí a gente resolveu pegar eles pra trazer aqui dentro e botar ali na lareira. Aquele pintinho de pescoço pelado, o nome dele é Polaquinho. Polaquinho, ele é diferente dos outros, né? É. E assim tem sido os primeiros dias da Maria Clara com os pintinhos. A Sara interage, alimenta, observa, aprende a cuidar e aprecia cada momento. E já tendo como pets a cachorrinha Frida, a galinheta e a Maria Clara e 5 pintinhos, será que a Sara já está satisfeita? Me diz uma coisa, tu pretende ter mais galinha para adotar mais bichinhos, não? Só esses aí? Minha mãe não deixa. Não deixa? Mas se ela deixasse, tu gostaria? O que tu gostaria de adotar? Um coelho. A gente começou a ver o tanto que a Sara gostava dos bichinhos e aquela questão, né, de que legal de mostrar desde quando tem o ovinho, aí acompanhar todo o processo até nascer o pintinho. Enfim, ela ficou, né, encantada quando eles nasceram, assim, e ela tem todo um cuidado. Então, desde o primeiro dia deles, pintinhos, ela já pega na mão, sabe, com todo cuidado. Então, acho que foi mais em função disso. Além da gente gostar também de bichinhos, tu vê a criança, né? É uma ferramenta pedagógica também, né? Ainda mais, assim, hoje que a gente luta tanto, né, para tirar as telas e celular, e, enfim, das crianças, eu acho que é mais
mais uma coisa para ter para ela aprender, para ela aprender a cuidar, né? Então, e aí a gente acaba gostando também, né? Não tem como. E ela se envolve bastante com eles, né? Tanto que a questão de tela é mais reduzida. Ela acaba só de noite, assim, que ela acaba pedindo mais. Até porque daí a bicharada vai dormir também, né? Mas se não, durante o dia ela acaba se entretendo bastante com os bichinhos. Muito bom. E aí, gostaram da história da galinheta? Uma importante reflexão, né? Porque a gente fala muito hoje, não, as novas gerações já nascem conectadas, com o telefone na palma da mão, eles mexem de uma forma muito fácil e às vezes os pais não sabem muito bem o que fazer para que as crianças não fiquem tanto tempo nas telas. Aí está uma boa sugestão, um exemplo de uma família que encontrou uma maneira criativa de oferecer para a filha algo que não sejam as telas, né? Esse contato com a natureza, com os pets, os animais de estimação. Gente, o fisioterapeuta William Rosa está chegando agora com o quadro Dor Aqui, Dor Ali. E hoje ele fala sobre uma condição que muita gente confunde com dor na coluna, com dor no ciático. Muita gente já sai diagnosticando hérnia de disco. Mas, na verdade, é outro problema. É a síndrome da dor glútea profunda. Você aí de casa, já ouviu falar dessa síndrome? Bom, o William conta agora como essa condição acontece e qual é a melhor maneira de tratar. Vamos conferir. Salve, salve galera! Estamos aqui para mais um Dor Aqui, Dor Ali. E hoje nós vamos falar sobre uma condição que é frequentemente confundida com hérnia de disco, dores no ciático, né? Como uma inflamação do ciático. Muita gente chega aqui para mim, né? Com dores parecidas com essa condição, me dizendo que acha que está travada da coluna, que está com dor no ciático, ou que está com uma hérnia de disco, um bico de papagaio, enfim. Hoje nós vamos falar sobre a dor glútea profunda, tá? Ou síndrome da dor glútea profunda, tá? Ela é uma condição onde a gente sente uma dor meio chata e funda, digamos assim, é uma dor profunda, né? E difícil de localizar na região do glúteo, na região do bumbum, tá? E às vezes ela pode até descer para a perna. Por quê, né? Essa dor geralmente ela acontece porque os nossos músculos profundos, ou seja, as nossas camadas da musculatura de glúteo ali do nosso quadril, lá nas nossas costas, né? E o nervo ciático ficam irritados ou apertados, tá? Por isso que ela é frequentemente, no caso, confundida com uma hérnia de disco ou com uma compressão apenas do ciático. Mas ela é apenas uma irritação, tá? Entre aspas apenas, porque ela é uma síndrome dolorosa, ela realmente incomoda, tá, gente? No geral, ela não é algo grave, tá? Mas ela pode incomodar bastante no dia a dia, como, por exemplo, ao sentar, caminhar, muito tempo parado, tá? E a boa notícia é que na maioria dos casos, quando a gente faz um bom trabalho de fortalecimento e de mobilidade dessa área aí, a gente acaba resolvendo ela sem problema e sem precisar de um procedimento invasivo. Dica número 1, mexa-se todos os dias. Ficar parado apenas piora, né, essa condição. Então assim, ficar muito tempo sentado, deitado ou parado vai aumentar a rigidez dessa musculatura, né? E ela pode irritar mais o nervo ciático. A dica é, façam pequenas pausas de 30 a 60 minutos ali, se puderem, no dia, né? Para dar uma caminhada, para fazer um alongamento, uma mobilidade suave. Mudem de posição, né? Não fiquem muito tempo só numa posição. E isso já vai ajudar bastante a aliviar as dores, tá? Dica número 2. Concentre-se em fortalecer o glúteo, não apenas em alongar, tá, gente? O alongamento por si só não vai curar. Ele pode até dar uma aliviada ali nos sintomas, mas ele não vai curar a nossa condição, tá? E também, estudos mostram que glúteos fortes
protegem o nervo ciático e vão diminuir essa dor proveniente da síndrome da dor glútea profunda. Dica número 3. Evite alongamentos agressivos que girem muito a perna para dentro. O famoso cruzar uma perna sobre a outra. Minha perna direita, cruzar sobre a perna esquerda. Alongar é bom, como já foi dito, mas o alongamento leve é mais resolutivo. Porque se o alongamento for muito agressivo, a gente pode estar estressando, né, a nossa musculatura e estar estressando também o nosso nervo ciático. Isso não é legal, tá, gente? Dica número 4. Dor leve durante o exercício não significa que a dor está piorando, tá? E número 5. O processo é gradual, tá? Não é da noite para o dia. A melhora vai acontecer ao longo das semanas. Por isso que é importante que a gente faça os exercícios, que não fiquemos muito tempo parado, né? Por quê? Porque ela vai responder muito bem ao tratamento. Ela é uma condição que geralmente se resolve assim, ó, tranquilamente, mas ela não é de um dia para o outro. Fortalecimento, ajuste de cargas, né? Uma progressão legal ali do exercício. A maioria das dores ela vai passar ali entre 6 a 12 semanas. Tu vai estar zerado, tá? Mas é assim, ela vai diminuindo com o tempo. Cada vez a tua dor vai diminuir e, ao mesmo tempo, né, tu tem que ter constância para que ela continue evoluindo nesse sentido de tu não sentir mais nada, tá? É como eu já disse, constância é muito melhor do que a intensidade. Então, assim, faça todos os dias um pouquinho. Não deixe para fazer muito uma vez só, tá bem? Então, essas foram as dicas. Espero que eu tenha tranquilizado muitos que estejam nos assistindo, porque, né, realmente essa condição ela pode ser confundida com outras coisas um pouco mais graves, né? Então, muitas vezes a gente acaba se alarmando e, no fim das contas, é algo mais facilmente resolvível, tá? Então, assim, a dica de hoje foi essa. Espero que tenham todos gostado. Qualquer dúvida, entre em contato comigo nas redes sociais que ficam aqui embaixo e fico à disposição. A pequena Lívia Emanuela dos Santos, da Escola Estadual Dora Abreu, foi eleita a mais bela negra estudantil na categoria Belezinha, em prova que envolveu representantes das redes estadual e municipal de ensino de Cachoeira do Sul. O evento de valorização e resgate da história e cultura afro-brasileira foi realizado na Escola Dora Abreu e elegeu ainda mais belas negras nas categorias Mirim, Pérola Ramos da Mota, aluna da Escola Manuel Carvalho Portela, Infanto Juvenil, Laisla Moraes de Oliveira, da Dora Abreu, e Juvenil, com a estudante da Escola Alarico Ribeiro, Isabelle de Melo Vieira. A seguir, meta é 2033, mas falta de saneamento ainda ameaça a saúde em Cachoeira do Sul. Moradores denunciam falhas enquanto cidade busca universalização. Licitação para contratação de mão de obra especializada para cuidado dos animais do SEMPRA está em andamento. Das 7 empresas participantes do processo, a primeira foi desclassificada e a segunda colocada está com documentação sob análise. Amanhã é o Dia Nacional do Doador de Sangue e por isso hoje nós vamos receber ao vivo no estúdio do NT Sul a enfermeira supervisora do Banco de Sangue do HCB em Cachoeira do Sul, Eduarda Martins. Nós voltamos já. Já estamos de volta aqui na telinha da TV Novo Tempo, 12h28 agora. Bom começo de semana para você que se conectou às redes sociais, ligou a sua televisão. Obrigado pela companhia com a gente. Bom, vamos dar uma olhadinha agora na cara do dia, aqui no centro da cidade de Cachoeira do Sul. Dia bonito, céu azul, poucas nuvens, temperatura em elevação. Mas ontem nós também tivemos um episódio de tempestade, de temporal de granizo no Rio Grande do Sul, no município de Erechim. Então, tem esse clima de apreensão, enquanto o município hoje está lidando também com os reveses da questão climática. E o Gustavo Verardo, meteorologista, está chegando agora com informações da previsão do tempo para esta semana. Olá a todos! Que tempo severo tivemos na região de Erechim neste domingo. Nuvens do tipo cumulonimbus favorecidas pelo encontro de uma massa de ar frio e um cavado, que é uma área alongada de baixa pressão. E a gente inicia a previsão de hoje comentando justamente sobre Erechim, que foi praticamente devastada por pedras de gelo do tamanho de ovos de galinha.
E o destaque é que essa condição foi muito prejudicial, com diversos danos na cidade, inclusive com o registro de até 76 pessoas feridas. Foi um evento muito severo que atingiu a cidade, devido a nuvens do tipo cumulonimbus, que são nuvens muito desenvolvidas verticalmente, com até 14 e 15 quilômetros de altitude e formadas por grandes cristais de gelo. Esses cristais de gelo vão ganhando força, ganhando tamanho e formando então o granizo. Mas e como será que se comporta o tempo em Cachoeira do Sul nessa semana? Bom, pessoal, a segunda-feira começou com tempo estável, com temperatura na faixa dos 15 graus e a máxima hoje não passa muito dos 27. A gente vai ter uma segunda-feira de tempo ensolarado, de tempo seco, de tempo firme, sem chuva, uma semana super aproveitável. Na terça-feira, mais um dia com a presença do sol entre poucas nuvens, terça-feira com mínima na ordem dos 16 e máxima de 30 graus. Na terça já esquenta bastante e o sol segue aparecendo, inclusive tem umidade baixa, com índices em torno de 40% à tarde. Na quarta-feira, mínima de 17, máxima de 32 graus. Então, se prepare, porque a semana vai ser aí com uma escadinha na temperatura. E eu não vou dar spoiler aí do que está vindo para o final dessa semana, eu te conto aí na quarta-feira. Então, se prepare, porque a gente vai ter uma semana de tempo seco em todo o estado do Rio Grande do Sul. Apenas no litoral norte com um pouco mais de vento e máximas um pouco mais baixas, na ordem aí dos 25 graus. Para as demais áreas do Rio Grande do Sul, tempo seco e muito calor. Até logo mais. E o assunto agora é para quem aproveita a Praia Nova no verão. O prefeito de Cachoeira do Sul, Leandro Balardim, assinou hoje o decreto que oficializa a temporada 2025-2026 no Rio Jacuí. O período vai de 14 de dezembro deste ano até 8 de março do ano que vem. O decreto segue a legislação municipal e define regras de organização e funcionamento da praia durante o verão. O texto ainda determina que a área exclusiva para banho vai ser demarcada pelos guarda-vidas do Corpo de Bombeiros, com critérios técnicos para garantir mais segurança aos banhistas. O decreto na íntegra pode ser acessado no Diário Oficial da Prefeitura de Cachoeira do Sul. E neste domingo, o 2º Batalhão Ambiental da Brigada Militar de Cachoeira do Sul se deslocou até a localidade de Passo da Barca Pederneiras, no interior de Rio Pardo, após uma denúncia. Os agentes abordaram 3 homens que foram flagrados praticando caça e pesca ilegais, além de estarem em porte ou com porte irregular de arma de fogo. Durante a vistoria, foram encontrados 4 capivaras abatidas, 20 quilos de peixes e 300 metros de redes de pesca. Foi dado voz de prisão aos suspeitos e encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Rio Pardo. A carne e o pescado apreendidos foram encaminhados para doação ao Zoológico Municipal de Cachoeira do Sul. Já as redes de pesca foram levadas e vão ser descartadas. Hora de recadinhos aqui da nossa audiência. Hoje, até para você de casa estar ligado, a gente não está trazendo aqui a interatividade na nossa tela. Amanhã isso será possível normalmente. Então, alguns recados aqui que o povo está participando e a gente sempre fica muito feliz pela sua participação, pelo seu recado, pelo seu comentário sobre os assuntos do dia e também com as sugestões de reportagens que vão chegando, com as informações que vão chegando dos bairros, dos diferentes locais da cidade. É sempre isso muito importante para essa prestação de serviço aqui no NT Sul. A Fátima Silveira está comentando a história trazida pela Lena Caetano sobre a garotinha que tem ali as suas galinhas, a família que se utiliza dos pets para que a filha não passe o tempo todo ali no celular, né? A pequena Sara. A Fátima Silveira está dizendo, boa tarde, Novo Tempo, eu amei a história da galinha. Obrigado, Fátima, pela participação, tá bom? Aliás, antes de tudo, para quem perdeu essa reportagem, daqui a pouquinho vai estar aonde? Em youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo, canal que está aparecendo aqui no seu vídeo, tá bom? A Joana Surceda também está falando aqui um pouquinho da criatividade dos repórteres, né? E aí ela diz aqui o seguinte, essas meninas são incríveis. Uma com um pintinho na cabeça, a outra com abelhas no cabelo e a galinha no colo. Pois é, o povo aqui se puxa, né? Para trazer sempre reportagens criativas, contar boas histórias. E você de casa também pode sugerir uma reportagem, algo que você considera importante
que seja apresentado aqui no NT Sul. O nosso WhatsApp está sempre aí à sua disposição, é o 51997697129. Aliás, daqui a pouquinho a gente vai falar aqui sobre doação de sangue. Amanhã é o dia do doador de sangue. Então, se você tiver perguntas sobre esse tema, teremos aqui uma especialista neste assunto e a gente espera tirar todas as dúvidas. Se quiser relatar também como é a sua experiência como doador, como doadora, fique à vontade para mandar a sua mensagem para a gente. O saneamento básico foi tema de destaque na semana passada aqui no NT Sul. Na ocasião, o secretário de Infraestrutura Urbana aqui do município de Cachoeira do Sul apresentou os avanços realizados no município e expôs as principais dificuldades para alcançar a universalização do serviço, que prevê atender 90% da população com coleta e tratamento de esgoto até 31 de dezembro de 2033. Durante a entrevista, diversos questionamentos chegaram dos telespectadores, inclusive sobre áreas que a própria secretaria considera referência em saneamento dentro da cidade. Na última semana, recebemos no NT Sul o secretário de Infraestrutura Urbana de Cachoeira do Sul, Eduardo de Carvalho, para falar sobre a situação do saneamento básico no município. A entrevista abriu espaço para uma discussão urgente. A realidade da falta de saneamento, um problema que ainda compromete a saúde, a dignidade e o desenvolvimento de milhares de comunidades em todo o Brasil e que também se reflete em Cachoeira do Sul. Durante a conversa, telespectadores participaram enviando dúvidas e relatos. Entre eles, o Celso, morador da Rua Gaspar Martins, no bairro Soares, que dividiu a sua preocupação com a situação da sua quadra. Segundo ele, o problema começa pela inexistência de uma caixa coletora de água da chuva, o que acaba agravando a drenagem e revela a falta de acompanhamento e infraestrutura de saneamento naquele trecho. O dia de chuva, quando desce, a chuva ela desce toda de lá de cima. Ela forma duas cascatas, duas cachoeiras na rua para os dois lados, porque a gente não tem o esgoto cloacal e nem o pluvial. Eu tenho largo ali a água do tanque, que é uma água até que vem com um produto, sabão, coisa assim, é lavado, não suja nada, não tem mau cheiro, nada. Agora, o que a gente não tem aqui, ó, é o pluvial e o cloacal. Aí eu tenho o Poço Negro ali, eu que tenho que fazer por minha conta, mandar esvaziar, e é muito caro. E aí eu queria assim, que fosse a prefeitura ou que fosse a Corsan, que viesse, fizesse isso ali uma vez a cada 2, 3 anos para limpar e que cobrasse uma taxa, mas que fosse razoável, porque se eles dão a oportunidade, aí tu vai largar o teu cano para dentro do esgoto da prefeitura, porque isso aqui é lei, dali para cá é eles que fazem, mas lá até o meu esgoto é eu que tenho que fazer. Na oportunidade, o secretário Eduardo de Carvalho destacou que Cachoeira do Sul já possui 56% do saneamento básico previsto, com destaque para os bairros Soares e Rio Branco, e que hoje o principal problema para esse número se elevar está na periferia aqui do município. Dentre os bairros, temos manchas em que o esgotamento e os poços de sumidouros, eles não permeiam pelo solo. E aí há necessidade do esgotamento mecânico. Isso é o que o senhor está fazendo. E de quem seria essa responsabilidade? Hoje é do proprietário. Do município não é, porque o município ele não cobra esgoto, ele não tem que tratar esgoto, ele não está dentro da responsabilidade do marco do saneamento. Quem está são as concessionárias e seria o Estado, mas o Estado concedeu o serviço às empresas, certo? Então, hoje é do próprio proprietário. É muito caro, é oneroso, mas pense assim, se aquelas pessoas que têm que fazer, devem fazer, porque é na sua casa que vai respingar o mau saneamento tratado.
Desde 2021, a Corsã iniciou com o programa Solutrate, que presta o serviço de limpeza programada de fossas sépticas e destinação adequada dos efluentes. Sem a limpeza periódica, o lodo se acumula, diminuindo o espaço no recipiente e arrastando sólidos para o filtro. Com isso, pode ocorrer mau cheiro, transbordamento, ineficiência no tratamento, contaminando o meio ambiente. Solicitamos à assessoria da companhia uma estimativa de valores para realizar esse serviço, mas não recebemos retorno. Neste momento, é mais em conta buscar um serviço particular. Mas eu sei que não é muito barato, mas no meu caso aqui seria até bem viável, porque olha ali, ó, eu vou ter, eu acho que 2 metros de cano. 2 metros de cano para puxar para o encaramento do cloacal que passar aqui. Só que aí, esperar quando? Porque aqui, ó, ele está baixando, parece, ó. Isso aqui não era assim. Vai aí uma notícia para todo o bairro Soares. Aquelas pastas que eu tinha à mão até poucos momentos, tem uma das UBSs ali que serão no bairro Soares. E vai pegar praticamente a totalidade do bairro Soares, além de pegar a periferia quase como um todo, né? Vamos ter problemas de abrir rua, fechar rua. Nunca se faz obra, principalmente de reforma, e é o que está se fazendo agora, tentando reformar a cidade e dar a condição que ela não tinha até hoje. Muito bem, então a gente vai trazendo aqui estes assuntos que são relevantes. Saneamento básico é sinônimo de saúde e você de casa pode ir sempre contribuindo com essas discussões, contando como as coisas acontecem aí no seu bairro, na sua rua, e a gente vai buscando também os esclarecimentos, ouvindo prefeitura, ouvindo a Corsã, que é a responsável efetivamente por essa universalização do saneamento até 2033 aqui no município. Gente, o trato e cuidados com os mais de 200 animais que estão no Centro Municipal de Proteção Animal de Cachoeira do Sul vai ser terceirizado. O processo licitatório para a contratação da prestadora desse serviço já está em andamento. E a Helena Caetano foi até a Secretaria do Meio Ambiente saber o que vai mudar e qual deve ser o perfil de atuação dessa empresa. Boa tarde, Helena. Olá, Daniel e amigos do NTSul. Viemos até a Secretaria Municipal do Meio Ambiente para conversar com o secretário André Silveira para nos esclarecer um pouquinho mais. Tem muita gente confundindo, Daniel, este processo como terceirização do SEMPRA, do Serviço Municipal de Proteção Animal. Não é bem isso, né, secretário? Na verdade, o que a Prefeitura está contratando é uma mão de obra para viabilizar o atendimento aos animais lá do SEMPRA. Boa tarde. É isso aí. Boa tarde, Helena. Boa tarde aos telespectadores da TV Cachoeira. As pessoas confundem um pouco o SEMPRA com o Canil Municipal. O SEMPRA ele é um departamento dentro da Secretaria e o que a Secretaria definiu é lançar um edital para a terceirização dos serviços de manejo dentro do Canil, especificamente lá para o cuidado com os animais. Qual é a situação deste processo, visto que a empresa classificada, que venceu, na verdade, o processo em função de menor preço, foi desclassificada? Isso. Nesse certame foram qualificadas 7 empresas que se qualificaram para participar do certame. A primeira empresa que apresentou o valor mais baixo dentro desse certame, ela foi desclassificada por questões documentais, né? Então, agora, como qualquer processo licitatório normal, parte para a segunda empresa e a segunda empresa tem a sua documentação sendo avaliada tecnicamente pela Secretaria do Meio Ambiente e administrativamente pela Secretaria de Administração, e caso essa segunda empresa esteja qualificada e atendendo a todos os requisitos, ela deve ser homologada. Mas obviamente que aí agora tem que fazer a análise tal qual foi feita para a primeira empresa. A gente sabe que tem etapas para o processo licitatório, mas existe uma perspectiva de prazo para essa empresa começar efetivamente a trabalhar? Pelo número de empresas que participaram do certame, que foram 7, e até com base naqueles outros editais que a gente já fez, vou dar o exemplo aqui do edital de Capina e Roçada, que foram 19 empresas, a gente acredita que ainda em dezembro a gente já está com a empresa homologada, a empresa que vai trabalhar lá no SEMPRA, no Canil do SEMPRA. Secretário, existe uma expectativa e aí uma curiosidade por parte do telespectador. O que basicamente essa empresa vai fazer? Que tipo de serviço efetivamente vai ser prestado? Certo. Nesse termo de referência que a gente escreveu, o escopo da empresa que vai atender lá no SEMPRA é unicamente o manejo dos animais.
alimentação, limpeza de baias, abastecimento de água, as informações, a interação com a nossa responsável técnica, que é a veterinária, a doutora Ana Júlia, porque a gestão do canil ainda continua conosco, com a Secretaria. Fornecimento de ração ainda continua com a Secretaria, pelo menos nessa primeira rodada do contrato. Como é um contrato que prevê, em caso de aprovação e atendimento, 5, talvez até 10 anos, a gente vai a cada ano atualizando e melhorando esse contrato. Então a gente vai colocar para rodar e a empresa, na medida que a gente for sentindo confiança e segurança naquilo que ela está fazendo, a gente pode ir passando outras coisas. Mas, por enquanto, a parte maior da gestão ainda fica sob o poder público. Qual a necessidade real, secretário, da contratação desse tipo de serviço, visto que até agora a prefeitura que prestava esse serviço, né? E quantos animais estão sob a responsabilidade do município? Isso. O SEMPRA, na semana passada, no dia 15, completou 11 anos. E nesses 11 anos ele evoluiu muito pouco. Então a gente tomou ao longo desse ano algumas ações nesse sentido. Porque tem animais lá que, infelizmente, eles vão passar o resto da sua vida e a gente precisa entregar a responsabilidade do poder público e entregar uma qualidade de vida melhor para eles. Então nós já conseguimos, em parceria público-privada, uma construção de uma baia nova, que vai absorver mais ou menos 80 animais, que a gente vai tirar das baias antigas e vai colocar para lá. Já fizemos a contratação da veterinária, responsável técnica dedicada para lá. E hoje o atendimento lá no SEMPRA ele ainda é um cobertor curto, porque nós temos 2 guardas, 2 vigilantes à noite, que são os servidores, temos 2 CCs atuando e somente um servidor nesse manejo que a gente está cobrindo no edital. Então o que a gente pôs lá no termo de referência é uma quantidade maior de pessoas, a gente está passando de 5 para 7 pessoas, até para poder dar uma qualidade melhor de atendimento para os animais e também não sobrecarregar aquelas pessoas que estão atuando lá dentro e também evitar uma geração de horas extras, que é um dos calcanhares de Aquiles que a gente tem naquela operação. Vai se tornar mais acessível para o município? Sim, com certeza. O objetivo é garantir a qualidade do serviço, colocar mais gente para cuidar dos animais e tornar isso com um custo menor para o município. E o que a Secretaria vislumbra para o SEMPRA fora isso? É uma melhoria, claro, mas a gente sabe que as instalações também é uma preocupação permanente, né? Já melhorias em andamento, mas o que vem por aí? Exato. A gente não tem só cães lá dentro, né? Não sei se as pessoas sabem, mas a gente também temos cavalos, temos um burro lá. E o objetivo dessa gestão é entregar, até o final da gestão, mais 2 ou 3 baias similares àquelas que a gente entregou esse ano. A gente já está fazendo, semana passada e nessa semana, já fizemos um mutirão lá de requalificação, de pintura, conserto de cercas, conserto de alambrados, para onde os animais maiores ficam também. Temos outras atividades relativas aos animais, que é a substituição da pastagem. Então a gente já está alinhavando uma parceria com o curso de agronomia da UERGS para poder trabalhar e entregar melhores condições para aqueles bichinhos que estão lá. A questão de castração e de adoções. Tá. Esse ano a gente atingiu um número muito legal. Agora, em novembro, nós ultrapassamos as 1.200 castrações gratuitas pela Prefeitura, obviamente que obedecendo aqueles critérios de ser cadastro único, tutores, lares temporários, mas já foram 1.200 castrações públicas. Uma ONG que nos apoia, que é a Apelo Amigo, ela também já castrou mais de 400 animais, nós também temos uma parceria com eles oferecendo chips, oferecendo baias. Então a gente está atuando muito forte nesse sentido, então o nosso 2025 foi focado nisso, mas a gente já conseguiu colocar no orçamento para o ano que vem uma carga maior para a gente aumentar esse volume de castrações, também trabalhar fortemente em educação ambiental, que é o que a nossa coordenação tem feito, trabalhando em escolas, em todos os eventos possíveis. A gente fortalecer o grito da adoção, que esse ano houve 5 edições, além da gente participar também de outras feiras, todos os eventos possíveis, a gente leva animais para adoção. Isso já nos proporcionou, felizmente, a adoção de mais de 70 animais. Então, no começo do ano da nossa gestão, a gente tinha 288 cães lá dentro e hoje estamos com 215. Secretária, obrigada pelas informações. Daniel Nunes e telespectadores, a gente segue acompanhando então este processo licitatório que está em andamento, segue em andamento, visto que a empresa selecionada foi desclassificada e agora segue o processo para então selecionar entre as 6 classificadas, 6 demais classificadas, qual delas vai passar a cuidar, né, a monitorar os animais que estão sob a responsabilidade do município lá no Centro Municipal de Proteção Animal. A gente volta contigo no estúdio. Muito obrigado, Lena, pelas informações. E, gente, amanhã, 25 de novembro, é o Dia Nacional do Doador de Sangue, uma data que reforça um gesto simples, rápido e que pode salvar muitas vidas. Por isso eu recebo hoje a enfermeira supervisora do Banco de Sangue do HCB, aqui em Cachoeira do Sul, a Eduarda Martins. Eduarda, boa tarde, muito bem-vinda ao NT-Sul. Boa tarde, obrigada pelo convite. Bom, para a gente começar, conta para a gente, contextualiza um pouco como é que está a situação do Banco de Sangue aqui do HCB,
Quais municípios que são atendidos? Como é que está o contexto também de doadores? Qual que é a situação atualmente? No momento, a gente não está com nenhuma falta, né, de hemocomponentes, mas a gente está trabalhando com o nosso estoque mínimo necessário. A nossa demanda é interna, hospitalar, então, como o nosso hospital é referência em muitas áreas, então a gente tem um número muito grande de transfusão, então a gente acaba atendendo toda a região também. Perfeito. E olha, você de casa que está nos acompanhando, se quiser aproveitar o momento para tirar dúvidas, esse bate-papo aqui com a Eduarda serve para isso também. Você pode mandar a sua mensagem para a gente no WhatsApp, que é o 51997697129. Hoje a gente não está conseguindo colocar aqui na nossa tela as mensagens, mas igualmente as estamos recebendo. Eu já quero aproveitar aqui e mandar aqui um recadinho de um telespectador que mandou a mensagem agora há pouco, mencionando a questão da doação regular. Deixa eu ver se eu encontro aqui essa mensagem. Quem mandou pra gente foi o Celso Medeiros. Ele diz aqui o seguinte: sou doador de sangue desde os meus 18 anos. Há mais de 2 décadas faço doação regularmente, 4 doações por ano. Também já deixei claro para minha família que se algum acidente ocorrer comigo, meus órgãos devem ser doados a quem precisa. Obrigado, Celso, pela tua mensagem e também pelo teu relato. E essa questão de recorrência é muito importante, né, Eduarda, para o Banco de Sangue? Sim, o nosso objetivo é mostrar para as pessoas, né, que a gente precisa ter esses doadores recorrentes, porque, na verdade, a gente vai precisar de sangue o ano inteiro. O que muitas vezes acontece? Em épocas de campanha, a gente tem um boom muito alto, a gente tem muitas doações. E quando a gente não faz nenhuma campanha, quando não tem campanha, o nosso estoque daí reduz. Então, é esse o nosso objetivo, né? Mostrar para as pessoas que a necessidade é o ano inteiro. Então, a gente precisa de doação recorrentes. Perfeito. Inclusive, você mencionou aqui essa questão de estar trabalhando com estoque mínimo. O que isso significa na prática e qual que é o risco? Digamos, tem uma transfusão para fazer, seja por uma cirurgia, por algum outro motivo, e se faltar sangue, o que acontece? Qual que é o caminho? Olha, dificilmente a gente vai ter uma falta, tá? Porque a gente faz o nosso controle do nosso estoque diariamente. Toda segunda-feira a gente já tem esse controle para a gente ver como que vai ser durante a semana, né? Então, é difícil faltar. O que pode acontecer é a gente trabalhar como a gente está trabalhando hoje com o nosso estoque reduzido. Então, muitas vezes, a gente faz algumas campanhas internas, né? Que a gente pede para divulgar nas redes sociais do HCB, é quando a coisa começa a ficar um pouco mais difícil. Agora, a gente está um pouco preocupado em relação às festas de finais de ano, porque dá uma diminuída ali nas doações devido ao pessoal estar de férias, viajando, alguns recessos. Então, agora, a gente vai começar a fazer um pouco mais de campanha para fortalecer, né, o nosso estoque. Perfeito. E o Hemocentro aqui, ele atende também um pouco da região. Então, por exemplo, se alguma outra instituição hospitalar precisar na região, aqui vai ser a fonte, digamos, vocês é que vão precisar atender. Na verdade, a nossa demanda hoje é interna do nosso hospital, do HCB. Mas, com certeza, né, como algumas vezes já aconteceu, né, ter algum acidente muito grande e faltar algum tipo de sangue, a gente pedir ajuda para outro hospital. Pode acontecer, sim, de outro hospital precisar da nossa ajuda também, né? Perfeito. Tem muita gente que fica com medo da questão da doação. Acho que, assim, é meio assustador, especialmente quando a gente vê as imagens. Sim. É dolorido? Não é? Tem, inclusive, lá quase da origem da internet, algo que virou meme, né? Da história do rapaz que foi doar sangue, disse que não doía nada, depois se assustou. Mas e aí, como é que é isso hoje? É dolorido? Não é dolorido? Como é que funciona? Tem alguns mitos, né? Algumas verdades. Então, primeiramente, é um processo que não é demorado. O paciente fica no máximo 12 minutos na poltrona de coleta, né? O que fica mais demorado um pouco é o processo em si, mas para coleta no máximo 12 minutos. O que acontece? O nosso perfil de doador é homens acima de 29 anos também. Então, a gente tem um mito muito grande de vou doar, mas depois vai faltar sangue para mim, né? Geralmente a gente ouve bastante isso, mas na verdade vai ficar fraco. Exatamente, vai ficar fraco, eu não vou ter sangue. Mas antes da doação, a gente faz um teste para ver o nível de sangue, se aquela pessoa tem o sangue suficiente, né, para conseguir fazer a doação. Então, não existe isso de depois
tu não ter sangue para si mesmo, porque então a gente tem este controle e também o nosso organismo repõe muito rápido, né, a quantidade que a gente tira. Aliás, nesse sentido, acho que é importante a gente abordar. Existe algum outro mito que você acha que impede as pessoas de doar, por coisas que às vezes a gente ouve por aí? O que você percebe? Tatuagem. O pessoal acha que quem tem tatuagem nunca mais pode doar. Mas, na verdade, pode doar depois de um certo período, né? Depois de 12 meses. Mas, muitas vezes o pessoal chega lá com mas eu tenho tatuagem, nunca mais vou poder doar. Mas não, depois de 12 meses, pode voltar a doar normalmente. Outra coisa também é em relação a ir em jejum. Sim. Né? Na verdade, não é para ir em jejum, tem que ter tomado café antes, evitar, claro, né, alimentos muito gordurosos, fritura. Então, tem que ter tomado café antes. Perfeito. Muito bem, a gente está falando aqui um pouquinho sobre doação de sangue. Amanhã é o Dia Nacional do Doador de Sangue. A gente está aqui também trazendo esclarecimento e incentivando a quem nos acompanha em casa a fazer a sua doação de sangue, algo que é muito necessário no dia a dia. Bom, a gente falou sobre essa questão de mitos, mas agora de forma prática, o que pode impedir efetivamente uma pessoa de fazer a sua doação? Não ter tomado antibiótico nos últimos 15 dias. Tem algumas medicações específicas, mas isso, porque são muitas medicações, né? Não tem como listar todas aqui. Mas quem tiver dúvida pode ligar lá para o banco de sangue em relação à medicação. Algumas cirurgias também, cirurgias de grande porte, geralmente é 1 ano. Médio porte é 6 meses e pequeno porte são 3 meses. Mas aí tem algumas cirurgias específicas que é só entrando em contato com o banco de sangue, não precisa ir lá, né, presencialmente para tirar essas dúvidas. Pode nos ligar que a gente tira por telefone mesmo. Perfeito. Acho que um outro aspecto que vale a pena a gente trazer aqui para a nossa audiência é a questão dos horários para fazer a doação e também para a mobilização de grupos, porque a gente sabe que às vezes tem grupos de igreja que se mobilizam, algum clube de serviço, quartel. Como que funciona para quem sabe ir um grupo lá para fazer a doação? Sim. O nosso, então, atendimento é de segunda a sexta, das 7h30 às 11h30. É o nosso período de coleta. A gente tem bastante ajuda da comunidade. A nossa comunidade ajuda bastante em relação às campanhas, né? São bem adeptos às campanhas. A gente também tem parceria com algumas empresas da cidade que sempre nos ajudam, né, quando necessário. E uma ajuda gigantesca também do quartel. Legal. O quartel está sempre nos ajudando, eles estão sempre por lá e entrando em contato para ver o que a gente precisa também. Bom, a gente já está com o tempo bem curtinho aqui, mas tem aqui uma pergunta da Lourdes Helena. Lourdes, obrigado pela tua mensagem. Ela diz aqui o seguinte: por que uma pessoa acima de 60 anos, com saúde perfeita, não pode doar sangue? RHO. Fui doar e não pude. Não tomo nenhuma medicação, saúde perfeita, e gostaria de saber a lógica. Como que funciona essa questão de idade? Tem uma limitação? Sim. 16 anos com autorização dos pais, né, um responsável legal, e até 59 anos já tendo feito a primeira doação. Então, até os 59 anos, a gente aceita a doação se tu já doou a primeira vez. Sim. Se não, daí não consegue doar. É legislação, Ministério da Saúde. E depois, se tu já é doador, se tu já doou, né, antes dos 59 anos, é até os 69 anos. Esse é um esclarecimento bem importante. Eduarda, muito obrigado pela tua participação com a gente. 30 segundinhos, se quiser deixar também um recado final aqui para a nossa audiência. Eu agradeço pela oportunidade, né? É muito bom a gente ter esses momentos até para esclarecer as dúvidas e pedir para o pessoal manter uma rotina, né? Porque a gente sempre vai precisar, como eu já mencionei ali, a gente sempre vai precisar o ano inteiro. Então, para o pessoal se sensibilizar, amanhã, então, dia 25, Dia Nacional do Doador de Sangue, a gente espera vocês lá. A gente vai estar com um café também especial para os doadores e a gente agradece sempre a comunidade por estar sempre junto quando a gente precisa. Muito bem, obrigado pela tua participação com a gente aqui. Muito obrigado a você de casa pela companhia. O NT Sul vai ficando por aqui. Outras informações em nossas redes sociais. E a gente volta a se encontrar ao vivo amanhã a partir de 12h aqui na telinha da TV Novo Tempo. Até lá, tchau!